E como é ruim você, no fundo, se cercar disso, né? Então, se cercar dessas pessoas. Como é ruim para o grupo, né, ter essa visão única de como é que você se relaciona com pessoas que não têm condição de ter o controverso, de poder crescer, né? Então, eu acho que o que a gente está falando é justamente disso, né, de ter as perguntas certas e trazer as perguntas para o dia a dia, né? Como é que você faz isso? Como é que você incorpora isso na empresa? Eu costumo dizer que a ideia do give back que os americanos têm, que é basicamente passar caneta no cheque e a borracha na consciência, não é o caminho. O caminho é você fazer a coisa certa e depois, obviamente, em função de uma sociedade carente como é a nossa, ter sim seus programas, mas baseado também naquilo que você faz no dia a dia, né? Isso é empresa, né? E nós como indivíduos, né? Quer dizer, como é que funciona? Como é que eu entrei nessa, né? E por que eu peguei um sábado de manhã, estou aqui, no sábado de manhã eu estava lá na GV? É um pouco essa causa, essa visão, né? De que eu acho que a gente tem que ter um referencial de que no Brasil você pode ter sucesso sem transigir, né? Isso é uma coisa que eu passei a vida inteira. Eu estava lembrando ainda nessa palestra da GV, que eu estudei na GV, e tinha sempre, eu também no colégio que eu fiz antes, sempre tinha esse negócio de você mudou muito, a geração de vocês já é diferente, mas enfim, costumo dizer que assim, a nossa geração não deixou um mundo melhor para os nossos filhos, vai deixar pelo menos filhos melhores para o nosso mundo, né? Acho que vocês vão fazer um trabalho melhor do que a minha geração fez. Mas era comum chegar na escola e tinha um problema, tinha uma prova, e daí, você estudou? E o legal era responder não. Não estudei, fui no jogo, fui no cinema, tá meio blasé, sempre dá um jeito de passar sem estudar, sem fazer muito. O cara que estudava, certamente não tinha aceitação social, é solapado, né? Expressão, me desculpe aqui, né? Um CDF nada mais é do que trazer para baixo quem está lá em cima, né? Para ver se deixa todo mundo medíocre e vamos que vamos, né? E eu fui estudar no exterior e aconteceu um episódio muito marcante para mim, né? Cheguei lá, um dia aparece um suíço, tinha que ser um suíço queimado, e tinha uma prova, né? O americano perguntou para ele assim, você não estudou? Ele falou, não, fui velejar. E eu estava ouvindo esse diálogo, né? Ele faz no Brasil, o cara é um herói aqui. Ele falou, não, você é louco, o americano falou, você é louco, cara, é uma prova hoje, você foi velejar. Eu fiquei pensando na inversão de valores que temos aqui, né? Nessa questão da valorização daquele que consegue alguma coisa através de um atalho, sem que tenha colocado na mesa o esforço que dele se espera, né? E isso me marcou muito, né? Eu, quando voltei para o Brasil, eu fui dar aula, né? Dar aula até para falar um pouquinho sobre o negócio de ética, fui dar aula sobre, para vocês deve ser um choque aqui, sobre futuros e derivativos, que um negócio pessoal falou, o que é isso, né? E era muito associado sempre com manipulação, né? E estou no meio da aula lá, e alguém levanta a mão para mim e fala, professor, mas a gente não pode usar esse tipo de instrumento financeiro para evitar imposto de renda, ou para forçar a valorização de um preço ou de outro? E eu caiu na hora uma coisa, falei, olha, isso aqui é a mesma coisa que perguntar no professor de autoescola se você pode matar alguém com o seu automóvel. A resposta é sim. Mas é por isso que a gente tem uma série de ensinamentos, de autorizações, de educação, na verdade, para que você aprenda a lidar com o automóvel, né? Que pode sim causar grandes estragos, se mal utilizado, assim como é também questão de instrumentos financeiros. Mas eu não estou aqui para ensinar isso. Eu estou aqui para ensinar como se faz um bom uso, se melhora a gestão financeira e, portanto, se agrega valor para a sociedade através do bom uso desses instrumentos. E me caiu essa ficha também nesse dia, somando tudo, de que a gente deveria falar mais sobre essa questão de ser uma referência, assim, ter menos vergonha de falar que o que nós estávamos fazendo estava agregando valor para a sociedade e que estávamos fazendo sem transigir e que eu estava tendo, né, no caso, eu acabei sendo promovido para presidente na época BNAM, o Banco Real, né, e falei assim, eu vou começar a falar um pouco mais, porque sempre fica a ideia, eu sei que tem, e deve ter num grupo desses também, sempre tem alguém que pensa, alguma coisa fez, a vida não é assim, a gente sabe como é que é no Brasil, pois eu comecei a adotar esse negócio que a coisa não é assim mesmo, e não precisa ser assim mesmo, se a gente não quiser que seja assim mesmo, mas está nas nossas mãos, né? Eu acho que esse é importante lembrar, quer dizer, é no dia a dia das atitudes, né? É um filósofo americano, Ralph Emerson, que fala, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E isso balizou minha vida. É o que você faz no dia a dia. Acho que nós temos no Brasil uma tolerância com relação a pequenos delitos, né? Uma tolerância, até uma leniência no vocabulário, de chamar de informal, né? Um tipo de atividade econômica que tecnicamente é ilegal, e acho que a gente teria muito mais coercitivo se entendesse que é ilegal algumas coisas, não são apenas atividades informais, para que a gente coloque todo mundo numa mesma página, e a gente possa ter, eu falo que a gente tem uma mania também, de ficar sempre olhando para o governo, né? Eu faço questão nessas palestras de não falar uma coisa do governo, né? Está na nossa mão, né? O país precisa, sim, de reforma de previdência, trabalhista,
fiscal, tributária, mas a mais importante é a reforma de valores. Reforma de valores não é o governo que faz. Somos nós, no dia a dia, na nossa atitude diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma multa de trânsito, diante de uma multa de um fiscal. Como é que você reage àquilo? O que você faz? O que você dá como exemplo? Eu não sei definir ética também, nem quero. Vou ser muito pouco filosófico, eu costumo dizer que ética é fazer a coisa de uma forma que você possa conversar à noite com seus filhos na mesa da sala de jantar. Você pode conversar, provavelmente o que você fez foi ético e foi transparente. Né? Mas eu acho que essa ideia que a sociedade que nós vivemos, ela não é dissociada de nós. Ela é, sim, a somatória do que cada um de nós faz no dia a dia. Sociedade não existe. Ela é simplesmente a somatória do que eu faço, do que ela faz, do que ele faz. Cada um faz uma coisa. Somatória disso da sociedade que somos no Brasil. Né? Então, eu queria só terminar, encaminhando aqui para o encerramento da mensagem que eu queria passar, e que, no fundo, né, o Brasil vai ser o que dele nós fizermos. Né? Não existe outra coisa, não está sendo terceirizado para que o governo faça, para que a gente fique do lado de cá, mas sim para que nós nos mobilizemos. Eu lembro, e dou sempre esse exemplo também, quem está evoluindo muito como consumidor. Né? Eu lembro que meu pai, há muitos anos atrás, comprou um liquidificador na saudosa Casas Mapping. E daí fomos lá, né? Eu e ele, que o liquidificador não tinha funcionado. E o cara falou assim: olha, o senhor abriu a embalagem, agora não dá mais para trocar o liquidificador. Eu falei, mas peraí, meu pai falou, como é que você queria que eu soubesse que ele não funcionava antes de abrir? Ah, mas o senhor abriu, sinto muito, agora é o problema do senhor. E era assim que era tratado um consumidor no Brasil há 20, 25 anos atrás. Evoluímos muito. O consumidor hoje, não preciso dizer, você vai lá, você troca o produto, recebe dinheiro, assunto liquidado. Essa é uma evolução que vocês não percebem, que muitos de vocês mais jovens que eu estou vendo não viram como é que a coisa começou. Daí passou a ser também uma coisa de consumidor de serviços. Né? É a gente entender que em serviço, que é menos tangível, porque eu não sei se funciona ou não funciona, se fui bem atendido no restaurante ou no banco ou não fui, mas o liquidificador você sabe. Não sabe, mas as pessoas estão passando a reclamar, que eu acho ótimo. Aliás, só reclama quem tem autoestima e acha que merece alguma coisa melhor do que aquilo que foi dado. Né? Mas nós não evoluímos ainda como consumidor de cidadania. Né? A gente continua votando, continua pagando imposto, mas como se fosse uma coisa distinta, nos colocamos confortavelmente na posição de ficar aqui, com uma série de pequenos delitos, e criticando os que estão lá como se fossem coisas dissociadas. Temos que entender que é a somatória das nossas atitudes que faz o que está lá, e dois, que nós temos que nos conectar, porque somos nós que pagamos com votos ou impostos aqueles que estão lá. Né? Então essa ideia de que o Brasil vai ser o que dele nós fizermos, e se nós queremos de fato mudar o Brasil, eu acho que o mais importante é lembrar da frase de Gandhi, que dizia: nós temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. Muito obrigado, essa é a mensagem. Obrigado.